Olá pessoal, essa videoaula ela vai ser para explicar melhor o assunto do capítulo 2 do livro do Patterson, que faz parte aí da nossa disciplina, que é o capítulo sobre instruções, a linguagem dos computadores, certo? Então esses slides já estão disponíveis no campus virtual. É um assunto um pouco grande, como vocês já viram, um pouco complexo, e por isso essa videoaula está sendo gravada também para poder detalhar esse assunto que está presente, vai estar presente em nossa disciplina durante algum tempo, tá? Então vocês já fizeram um roteiro de estudos orientados com esse assunto no roteiro anterior. O roteiro atual, ele também tem esse conteúdo e os próximos também provavelmente vão abordar esse assunto. Tá certo? Então o objetivo desse capítulo, desse assunto, na verdade, é nos mostrar como que o computador representa, de um modo geral, as suas instruções, as suas operações, os números, operações lógicas e diversas outras estruturas utilizando a linguagem que a gente chama de assembly. Então o assembly ele é a interface entre o hardware e o software. Não é? Os programas escritos em alto nível eles são passados para a linguagem assembly, e essa linguagem assembly ela está muito próxima do binário, que é a linguagem de máquina, e é a partir daí que a execução de fato acontece. Então é necessário uma série de padrões, uma série de regras para definir essa linguagem e definir também como que os binários são utilizados para fazer a representação das instruções. Então aí com isso nós seremos capazes de traduzir programas simples escritos em linguagem C e até alguns programas um pouco mais complexos, traduzi-los para o assembly. No caso, escolhido nessa disciplina é o assembly do MIPS, que é um processador bastante didático, mas que também é utilizado aí no contexto de sistemas embarcados e alguns equipamentos de rede, tá? Então, aqui nós temos várias partes do capítulo, né, para ficar uma coisa mais dividida. A parte 1, nós vamos falar sobre a introdução desse tema, quais operações que o hardware do MIPS é capaz de implementar, os operandos envolvidos nessas operações, e aí tem vários tipos de operações, dentre eles a operação ou as operações aritméticas, que envolvem números. E aí, dentro desse contexto, nós iremos ver como são representados números com sinal e sem sinal, como as instruções são representadas no computador, veremos também operações lógicas e instruções para a tomada de decisão, que são instruções de desvios condicionais, como quando a gente tem no nosso software uma instrução, por exemplo, um comando if else, certo? É uma instrução de tomada de decisão, que a partir de uma determinada condição, podemos tomar uma decisão de executar uma parte do código ou outra, né? Então, para executar esse tipo de comando, é necessário ter no hardware instruções para tomadas de decisão. Então, quando nós temos um conjunto de instruções que o processador é capaz de executar, isso vai definir para a gente a arquitetura do nosso sistema, junto com outras características que nós vamos ver. Mas, principalmente, esse conjunto de instruções é que a gente considera como o vocabulário, né, do processador e as palavras disponíveis para serem utilizadas. E aí, quando a gente aprende um tipo de conjunto de instruções, existem diversos conjuntos de instruções diferentes, mas os princípios são muito parecidos. Então, quando a gente aprende uma, entender as outras fica muito mais fácil. Então, alguns exemplos de operações, ou melhor, de conjuntos de instrução e de arquiteturas conhecidas são esses. ARM-V7, né, que é bastante utilizado, ARM-V7-V8, bastante utilizado para sistemas embarcados, né, para celulares também são usados.
E nós temos a Intel, a arquitetura Intel x86, que é muito utilizada em computadores pessoais e também em servidores, né? Então temos diferentes tipos de arquiteturas voltadas para mercados diferentes que têm princípios parecidos com os que a gente vai ver no MIPS. Uma linguagem de máquina ela tem vários objetivos, né? Dentre eles a gente pode citar que é oferecer um conjunto de operações básicas, e aí com essas operações básicas é possível construir softwares complexos, né? Então isso vai facilitar o projeto tanto do hardware quanto do compilador, porque se nós temos um conjunto de instruções na linguagem de máquina bem escolhido, bem projetado, o circuito vai ficar ao mesmo tempo simples e o compilador também vai ter sua tarefa facilitada, né? O compilador ele tem um papel importante nesse contexto porque é ele que vai traduzir um programa em linguagem de alto nível para executar no hardware. Então, se eu defino um conjunto de instruções para um processador que é muito difícil de ser utilizado, o compilador vai ter dificuldade maior para poder realizar o seu trabalho, né? Mas também tem outras questões envolvidas, que é, por exemplo, a questão do desempenho, né? Eu não posso criar um conjunto de instruções muito complexo, com instruções avançadas, sendo que isso vai prejudicar o desempenho ou aumentar muito o custo, né? Então tem que ter em mente, o projetista de um conjunto de instruções tem que ter em mente que ele precisa maximizar o desempenho e minimizar o custo, né? E tudo isso envolve o conceito de programa armazenado, que a gente já viu anteriormente, né? Surgiu lá na arquitetura de von Neumann, né? Naquela época que surgiu, e nesse caso as instruções e os dados são armazenados na memória do sistema, né? A memória principal, no caso, vai possuir todas as instruções que estão em execução naquele momento, né? E os números binários, os dados, na verdade tudo é binário dentro do processador da memória, são dados binários, e na memória ficam armazenados então as instruções e os dados. Aqui nós podemos ver como exemplo algumas instruções como se fosse aqui o assembly do MIPS, ainda não é exatamente da forma que está aqui, né? No decorrer dos slides nós vamos chegar até realmente o assembly do MIPS, mas nós temos uma instrução, por exemplo, de soma, que é essa add A, B e C. O que acontece? Aqui nós já podemos falar um pouco sobre o assembly do MIPS. Sempre, no caso aqui da soma, vai ter 3 variáveis. Então isso é uma regra, né? É a forma como funciona. Então não importa, quando for utilizar a soma, não importa como que eu quero fazer, eu tenho que arrumar um jeito de combinar várias instruções dessa, por exemplo, mas sabendo que cada uma delas vai ter somente 3 variáveis. Então vejam só, se eu quiser fazer a seguinte atribuição, A recebe B mais C mais D mais E, o que eu tenho que fazer? Quebrar em várias. Então inicialmente eu vou fazer a soma de B mais C, né, e colocar esse valor no A. Então o primeiro valor aqui é o destino do resultado. Então B mais C recebe, aliás, A recebe B mais C, certo? Só que agora eu tenho que somar o D. Então na instrução seguinte eu vou pegar o conteúdo que já estava em A, somar com o D e armazenar no próprio A. E finalmente eu posso pegar o valor que estava no A, somar com o E e armazenar no próprio A, fazendo então dessa forma a atribuição que a gente queria no início, né? Que é essa aqui, A igual a B mais C mais D mais E. Então são necessárias aqui 3 somas para poder fazer uma soma. Numa linguagem de alto nível a gente utiliza apenas uma linha, né? Mas no assembly vocês vão ver que é necessário fazer essa quebra para poder realizar a mesma conta. Quem faz isso normalmente é o próprio compilador, né? Nós programadores não precisamos nos preocupar com esse nível de detalhe, né? Essa é a grande vantagem de utilizar uma linguagem de alto nível. E aqui os comentários no assembly eles são sempre representados em uma única linha, comentários de uma única linha,
e se iniciam com a hashtag, né, o sustenido aqui, para poder marcar o início do comentário. Bom, então o primeiro princípio que norteia a criação de uma linguagem de computador, né, de um assembly, é o princípio da simplicidade, porque isso vai favorecer, né, a regularidade do projeto. Então não adianta pensar muito de forma complexa para poder criar um conjunto de instruções. Igual a gente viu no exemplo anterior, a soma ela sempre pega dois operandos e armazena o resultado num terceiro local, que pode inclusive ser o mesmo local de um operando, né? Mas é essa forma que funciona a soma, não tem outra. Então não adianta você fazer uma soma com 3 operandos, uma com 4, colocar várias possibilidades, porque isso só vai complicar o teu projeto e vai, no fim das contas, não valer a pena. Então esse princípio quer dizer isso. Muitas vezes, fixar o número de operandos é a melhor solução e é a abordagem que o MIPS segue. Então, mais 2 exemplos aí. Se eu quiser compilar 2 instruções de atribuição, considerando a linguagem C no MIPS, né, uma soma e uma subtração, conforme está aí no slide, a primeira linha é uma soma, então a gente vai fazer add, que é o operador de soma, né, é a instrução de soma. Quem que é o destino da operação? É o A, então o A vem primeiro, depois o B e o C. Então a instrução ela já é construída no hardware para pegar o valor do B, somar com o C e armazenar no A. A subtração, mesma coisa. Vai pegar o valor do A, subtrair o valor do E e armazenar o resultado em D. Né? Um outro exemplo agora, de uma instrução um pouco maior, é essa F recebe G mais H, entre parênteses, menos I mais J, entre parênteses. O que a gente tem que fazer nesse caso? Né? E o que o compilador faz? Ele vai seguir a ordem das operações, os parênteses eles vão dizer, né, para o compilador que primeiro tem que fazer essa soma, faz essa outra e por último a subtração. Né? A prioridade aqui das operações é definida também pelos parênteses. Então primeiro tem que fazer G mais H. Certo? Então como isso pode ser feito no assembly do MIPS? Eu vou utilizar uma instrução de soma, pego o valor do G e o H e acrescento num local temporário. Certo? Por enquanto aqui está sendo chamado de variável, mas nós vamos dar o nome correto daqui a pouco. Por enquanto podem imaginar como se fosse uma variável mesmo do seu código lá. Tá? Então aqui vai fazer G mais H, joga no temporário 0. Logo em seguida vou fazer a soma de I com J, jogar no temporário 1. E finalmente a subtração para armazenar em F de T0 menos T1. Certo? E aí com isso eu implementei essa instrução, esse comando que estava aqui inicialmente para a gente. Eu esqueci de botar a tela cheia. Não tem problema. Vamos continuar daqui. Então, os operandos, no caso do assembly, eles são locais especiais do hardware. Não é, a gente estava chamando de variável, mas na verdade eles são registradores. E os registradores, qual que é a principal diferença em relação à variável? O registrador ele é fixo no processador, é um local físico que realmente existe ali e tem uma limitação de tamanho e de quantidade. Ao contrário da variável, né, no meu código que eu posso declarar quantas variáveis eu quiser e na hora da execução isso tem que caber na memória principal. Né? Então eu posso ter programas com 1, 2, 3 variáveis ou 1000, 1 milhão de variáveis, né, vai depender da memória. O registrador é diferente. Eu tenho, por exemplo, no MIPS, cada registrador tem 32 bits, né? E esse conjunto de 32 bits é chamado de palavra, ou word, né? Palavra em inglês. Então, tem esse tamanho fixo, não é possível alterar porque é o hardware mesmo, e é limitado. No caso, são apenas 32 registradores no MIPS. Então, todo o trabalho, toda a execução dos programas, eles acontecem pegando conteúdos que estão nesses 32 registradores. E ao longo do tempo, eles vão sendo reaproveitados para outras coisas. É como se eu tivesse um programa com 32 variáveis
e eu usasse só essas 32. Num determinado momento, se eu vou executar uma função, eu vou usar essas mesmas 32 para uma coisa, mas quando eu executar outra função, eu vou ter que utilizar as mesmas 32 para essa outra coisa. Por quê? Porque eu só tenho 32. Então, é assim que funciona no processador. Ele vai executar vários programas diferentes ao longo da sua vida útil, mas sempre utilizando aqueles mesmos 32 registradores no caso do MIPS. E aí vem o segundo projeto, que diz que menos significa mais rápido. Como assim? Se eu tiver muitos registradores no meu hardware, na hora que eu precisar armazenar um dado ou salvar um dado, realizar operações sobre esses dados, eu vou ter mais lugar para procurar, né? Então isso vai ter uma implicação no tamanho do circuito, consequentemente no custo dele também, em termos de consumo de energia, em consumo de área, né, de espaço mesmo. E além disso, pode ficar mais lento. Então é necessário ter um estudo sobre isso, vários tamanhos diferentes, mas em geral o conjunto de registradores é um conjunto pequeno. 32 é um conjunto que é mais que suficiente para a gente poder trabalhar e executar diferentes tipos de aplicações. E aí cada registrador ele tem um endereço. E nós vamos ver daqui a pouco como que esse endereço é colocado, né, no binário. Mas, por exemplo, se eu quero acessar um determinado registrador, eu tenho que saber o endereço dele para poder acessar. Então aí, com base no endereço, eu vou ter um tempo para poder encontrar o registrador. E no assembly, propriamente dito, lá no código, sempre, quando eu estiver falando de um registrador, tem um cifrão antes. Então, eu tenho, por exemplo, os registradores do conjunto S, que são registradores, depois nós vamos entender melhor, que são salvos no programa, e eu tenho os registradores temporários, que são os registradores que começam com a letra T, né? Então tem alguns registradores aí, a gente usa cada um cada um é usado de uma forma diferente dependendo do que a gente quer fazer, tá bom? Então desse slide para frente, sempre no assembly que a gente estiver falando de registrador, vai estar dessa forma, não vai ser usado mais o termo variável, porque o termo correto é registrador, né? E aqui, como a gente está vendo aos poucos, né, aos poucos a gente está chegando realmente no conteúdo, na forma como é esse assembly. Então, para ficar uma apresentação mais didática, né, para não jogar tudo de uma vez, é que é feito dessa forma, tá bom? Mas o termo correto, então, é registrador. Voltando naquela linha, né, naquela operação que a gente fez anteriormente, então agora dando o nome correto, em vez de ser variável, aqui no assembly nós temos então registradores. O registrador S1 ele vai armazenar o valor da variável G. O S2 está armazenando o valor da variável H. E o T0 é o registrador temporário para poder armazenar temporariamente o resultado dessa operação. Então esse resultado aqui vai ficar no registrador T0 e da mesma forma esse outro resultado, I mais J, vai ficar no registrador T1. Para que finalmente na terceira instrução em assembly eu consiga fazer a subtração de T0 menos T1 e colocar esse resultado no S0, certo? Uma outra questão importante aí do assembly é com relação aos operandos que estão na memória. Então, o processador ele possui os registradores, que são poucos, que conseguem armazenar uma pequena quantidade de dados. Mas eu tenho a memória, que é um circuito muito maior, que consegue armazenar aí milhões de elementos de dados, vetores, listas encadeadas, estruturas de dados das mais variadas possíveis, ficam então na memória, e somente aqueles dados que estão sendo usados naquele momento é que vão ficar nos registradores, né? E qual que é a vantagem disso? A vantagem é que o registrador, por estar no próprio processador, ele é muito rápido.
você consegue acessar esse registrador de uma forma muito rápida. O circuito dele tem um atraso muito pequeno. Por outro lado, se eu vou acessar a memória, esse acesso ele é lento, muito mais lento do que o acesso ao registrador. Então, eu não vou ficar acessando a memória toda hora. É importante eu ter algumas instruções específicas no assembly que fazem essa tarefa e deixar a maior quantidade de instruções trabalharem em cima dos registradores somente, para não precisar ficar indo na memória toda hora. Então, as instruções que trabalham, que acessam a memória, são instruções chamadas de transferência de dados. E aí elas vão ter duas funções, basicamente. Uma é pegar um valor que está na memória e colocar no registrador, para ele ser utilizado. E a outra instrução é pegar o valor que está no registrador e salvar de volta na memória. E aí tudo isso é feito com base no endereço do dado que eu quero acessar, né, na memória, ou que eu quero, o local que eu quero salvar a informação. Então o endereço é um componente chave aí para poder realizar o acesso à memória. Essa figura mostra de uma forma geral como é a organização da memória. Então nós temos o processador, que vai se comunicar com a memória por meio de um barramento de comunicação, né? Esse barramento ele vai receber e enviar dados da memória, e para isso eu preciso do endereço, como eu falei anteriormente. Então a memória, nós podemos imaginar como se fosse um vetor gigante, né, com várias posições, e cada posição, assim como o vetor tem os índices para você acessar cada posição, a memória também tem. Então tem o endereço 0 da memória, endereço 1 e assim por diante até a capacidade máxima da memória. Cada endereço vai fazer referência a uma posição que armazena um dado. Esses dados em binário vão ter um determinado tamanho, né, 32 bits, 64 bits, vai depender, né? No MIPS é 32 bits, e aí vão ficar armazenados aqui as informações. Às vezes a memória pode dividir esses 32 bits em palavras menores internamente, mas aí é uma outra questão, né, de organização interna da memória. De qualquer forma, os dados precisam chegar, né, os 32 bits no processador para ele poder utilizar para a conta. Então, dentro do processador eu tenho os registradores, né, o banco de registradores ficam aqui dentro do processador, certo? Então eu tenho aqui os registradores. Então, por exemplo, se eu quero pegar dois valores da memória e fazer a soma, primeiro eu tenho que jogar aqui dentro esses valores, né, em dois registradores, para que o processador realize a conta aqui depois, né? E aí essa conta ele vai salvar o valor numa outra posição, por exemplo, e esse resultado depois ele é enviado de volta para a memória, se eu quiser salvar, para ele salvar numa outra posição aqui, digamos que seja essa, no endereço 4, ele vai salvar aqui o resultado depois, né? Então é assim que funciona, de uma forma geral, a comunicação com a memória. Nesse meio tempo eu preciso de duas operações que nós vamos falar, que é o load, que é quando eu carrego um valor da memória e jogo no registrador, e o store, que é quando eu faço o contrário, que é pegar o valor que está aqui e salvar de volta na memória. O load é LW, né, porque é load word, ele vai carregar uma palavra da memória dentro de um registrador. Então se a gente tem, por exemplo, essa instrução, e nós vamos ver primeiramente de uma versão simplificada, né, depois a gente vai ver ela completa, mas ela simplificada seria, seguindo esse exemplo aqui, G recebe H mais A posição 8. Então tem um vetor, certo? Esse A é um vetor, e eu estou acessando a oitava posição. Estou acessando a oitava posição do vetor. O vetor ele não fica armazenado dentro do registrador o tempo todo. Ele vai ficar na memória. Então eu vou ter que carregar os valores desse vetor à medida que eu precisar. Então, primeiramente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma instrução de load word, e eu vou pegar o endereço base do vetor. Então, esse vetor aqui, o nome dele
o identificador dele é A, né? Esse valor tem um endereço do início do vetor, que a gente chama de endereço base. Esse é o endereço base do vetor. A partir desse endereço base que eu consigo acessar os elementos. Então aqui vejam o seguinte, o S3 ele armazena o valor que está em A. Esse valor é o endereço, então é o endereço do vetor, da primeira posição, posição 0. Esse número que vem aqui antes é o que a gente chama de offset, ou deslocamento. Significa que eu quero pegar o endereço base do vetor e somar 8 posições para poder acessar o elemento da posição 8. Né? Então, essa parte aqui da instrução está dizendo para mim que eu quero acessar a posição A8. É isso que quer dizer. Né? Supondo que o A esteja armazenado, o endereço do A esteja armazenado no registrador S3. Poderia ser qualquer registrador aqui, viu, pessoal? Vai depender. Né? Então, nesse exemplo, ele está colocando no S3. E onde que eu vou colocar o valor da posição A8? No registrador T0, que é um registrador temporário aqui. Né? Depois que eu fiz esse carregamento do valor da posição A8 no registrador temporário, aí sim eu posso fazer a soma, que é pegar o valor do A8, que está no T0, e somar com o valor do H, que está no S2, e armazenar o resultado aqui no S1, que na verdade vai ser depois, posteriormente, salvo aí na variável H, certo? Por que a versão é simplificada? Essa versão é simplificada porque, na verdade, nós vamos ver que não é exatamente o 8 que vai estar aqui. Né? Não é exatamente o 8. Mas, por enquanto, para vocês entenderem a ideia, né, considere que é o 8 mesmo. Depois eu vou dizer o que realmente vem aqui. Bom, já vou dizer agora, na verdade. Né? No MIPS, as palavras começam em endereços múltiplos de 4. Por que isso? Isso aí é chamado de restrição de alinhamento, porque, na verdade, a memória ela considera que ela é organizada em bytes. Né? Cada byte é um conjunto de 8 bits. E cada palavra no MIPS possui quantos bits? 32. 32 bits. Então, se eu tenho 32 bits por palavra e cada byte possui 8 bits, cada palavra no MIPS vai possuir o quê? 4 bytes. E a memória, ela endereça os bytes. Então, tem um endereçamento por byte, né? Então, aqui o byte 0, ele vai armazenar uma parte de uma palavra de 32 bits. Então eu tenho, vou colocar aqui mesmo, ó, o byte 0, o byte 1, o byte 2 e o byte 3, de uma única palavra. Aqui é uma palavra, word. Né? A próxima palavra, ela está no byte 4. E aí tem aqui byte 4, byte 5, byte 6, byte 7. E assim por diante, né? Depois vem a próxima palavra, começa no byte 8, byte 12. Então o endereçamento do MIPS, ele é feito por múltiplos de 4. Tá? É isso que vai mudar depois ali na instrução do load. Que é o que já vem na sequência aqui. Então, se eu quero acessar a posição A8 do vetor, na verdade, a oitava posição ela vai começar no endereço 32, porque é 8 vezes 4. Né? Então, se eu tenho, para entender melhor, né, se eu tenho aqui uma memória, imagina aqui que eu tenho a posição 0, posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Né? Supondo aqui que o endereço 0 é o endereço base do vetor A, né, eu tenho aqui a posição A0, então.
né? Aqui, cada posição do vetor tem 4 bytes. Então eu vou ter o endereço, aliás, no endereço 0 eu vou ter o byte 0, byte 1, byte 2, byte 3. Na próxima posição do vetor, que é o A1, ela começa no endereço 4 da memória. Então vem 4, 5, 6 e 7. E assim por diante. Então eu tenho que multiplicar por 4 por isso. Se eu quiser saber o endereço real na memória da posição A8, eu tenho que fazer 8 vezes 4. Então vai dar a posição 32 da memória. Certo? Então aquele load word que a gente viu antes, ele vai armazenar, por exemplo, no T0. Se eu quiser carregar a posição 8 do vetor, eu tenho que colocar aqui 32 e aqui o endereço base do A. Certo? Então aqui é 8, que é a posição que eu quero acessar do vetor, vezes 4, que é a quantidade de bytes referente ao alinhamento, a restrição de alinhamento da memória. Tá? Então agora essa aqui é a instrução real em assembly para poder carregar a posição A8 do vetor. Certo? Além do load word, eu tenho a instrução store word, que é o contrário, que eu vou copiar os dados do registrador para a memória. Tem um formato parecido, só que ela faz o contrário, né? Então, supondo que eu quero pegar o valor da posição A8, somar com o valor de H e armazenar isso na posição A12. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro eu tenho que carregar o valor do A8 em algum registrador, né? O valor do vetor está na memória, eu preciso colocar no registrador primeiro. Então, é essa a primeira instrução. Load word, eu vou salvar no registrador T0. O que eu vou salvar lá? Vejam que agora está o 32, agora está correto. Essa aqui é a instrução realmente assembly, como que fica, né? Então é 8 vezes 4, 32. O endereço base do A é o S3, então ele vai pegar aqui a posição A8 e salvar no registrador T0. Depois disso, eu posso fazer a soma do conteúdo de T0, colocar isso, aliás, conteúdo de T0 com S2, o S2 ele armazena o valor de H, e salvar isso no T0. Tendo o valor do T0 calculado, eu posso pegar esse valor e salvar na posição A12. Qual que é a posição A12? A12 é 12 vezes 4, então eu tenho que colocar um offset de 48, com o endereço base do vetor A, que é o S3, e armazenar o conteúdo T0, que está no registrador, lá nessa posição de memória. Certo? Então são essas duas instruções que vão acessar a memória, uma para ler e a outra para escrever na memória. Então, reforçando aí mais uma vez, por que é melhor colocar no registrador do que na memória? Porque o registrador é mais rápido, né? Eles, além de serem mais rápidos, também usam menos energia do que o acesso à memória. Então, por isso que a gente faz essa operação de load e store para poder pegar o dado da memória e depois fazer a conta nele, né? Houve arquiteturas anteriormente, e algumas ainda têm essa característica, de pegar o dado direto da memória e fazer a conta, mas muitas vezes não é a forma mais adequada. E aí é uma questão de projeto também definir a quantidade de registradores que seja suficiente para executar programas, né, e que o compilador consiga utilizar também com eficácia e eficiência esses registradores aí. Se eu tiver poucos registradores, eu vou ter um problema também, porque toda hora eu vou ter que acessar a memória para trocar os valores que estão naquele registrador. Se eu tiver muito registrador, pode ser que a compilação não consiga usar de uma forma eficiente. Aí vai ter registrador que fica vazio, sem coisa para fazer. Então tem um equilíbrio nessa decisão. Um outro tipo, agora falando um pouco sobre os operandos do hardware do computador, muitas vezes é comum precisarmos somar, subtrair valores constantes. E aí esses operadores são chamados de
operandos, né, são chamados de imediatos, no caso aí do MIPS. Então, é interessante que eu possa fazer a seguinte instrução. Ó. Se eu quiser somar o valor 4 em algum registrador, simplesmente eu posso colocar o valor dele direto, imediatamente, na instrução, sem usar registrador nenhum. Então, isso aqui é o que caracteriza uma instrução que tem um operando imediato. Né? Então, aqui no caso, o S3 vai receber S3 mais 4, usando aqui a constante. E eu tenho, além disso, um registrador específico para armazenar o zero. O zero é muito utilizado, muitas vezes a gente não percebe, mas várias vezes a gente cria uma variável. O que é a primeira coisa que a gente faz? Por exemplo, criou a variável i, que vai ser usada dentro de um loop, e recebe zero. Então esse zero ele já é colocado no registrador zero, que é específico para isso. Então esse é um outro princípio, que é tornar o caso comum veloz. É mais rápido trabalhar dessa forma do que, por exemplo, armazenar as constantes na memória e ter que fazer um load para poder buscar esses valores lá da memória. Certo? E aí nós temos que pensar também em como representar números nessa arquitetura. Então, sabemos que existem números inteiros, que é um conjunto matemático, né, de números, e esses números podem ser com sinal e sem sinal. Então, temos o dígito binário, que é o componente básico da representação binária, que é o bit, e ele vai ser combinado, no caso do MIPS, em uma palavra de 32 bits, para poder representar números. Aqui, para representar um inteiro sem sinal, é utilizada a representação binária tradicional, que vocês já viram em outras disciplinas. Aqui, por exemplo, eu tenho aqui 1, 0, 1 e 1. Esse 1, 0, 1 e 1, na realidade, ele vai ser igual a 2 elevado a 3, mais 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 0. Que é 8 mais 2 mais 1, que é igual a 11. Certo? Então, isso aqui na base binária é igual a isso aqui na base 10. Né? Então, essa forma é a forma de representar um inteiro sem sinal. E eu tenho aqui à esquerda o bit mais significativo, e eu tenho aqui à direita o bit menos significativo. Significa que o peso maior está do lado esquerdo, que é o 2 elevado a 31. E o peso menor está do lado direito, que é o 2 elevado a 0. Com esse conjunto de bits, 32 bits, né, é possível representar números inteiros sem sinal dentro desse intervalo, que vai de 0 a 2 elevado a 32 menos 1. Ou seja, de 0 até 4 milhões 294 mil, ou melhor, 4 bilhões 294 milhões 967 mil 295, né? Então tem uma capacidade considerável que é utilizada, que se enquadra aí na maior quantidade de programas, né? São poucos programas que precisam de inteiros que vão além desse intervalo. E quando acontece de precisar de um valor fora desse intervalo, significa que aconteceu um overflow, um estouro de capacidade. Um computador como o MIPS, que tem 32 bits para representar o inteiro, sem sinal, ele não consegue representar um número maior que esse que está aqui. Então isso significa o estouro de capacidade. E aí a conta fica toda errada depois disso. Então aí existem formas de tratar esse problema via software ou via hardware também, para que não aconteça um comportamento inesperado do programa, como ele travar e fechar tudo. Para poder representar os números com sinal, existe o sistema de complemento de 2, que eu acredito que vocês também já conhecem. Basicamente, ele vai ter o bit mais à esquerda representando números negativos, quando esse valor vale 1,
E os números positivos começam com o 0, no bit mais significativo. E aí o intervalo de representação ele vai do menos 2 elevado a 31, quando a gente tem 32 bits para representação, até o positivo 2 elevado a 31 menos 1. Certo? Então aqui tem a representação desses números, indo de 0 até o maior 2.147.483.647, que está aqui. E os negativos eu consigo representar até o menos 2.147.483.648, né, que está, na verdade, é esse intervalo que está aqui, certo? Além disso, o que mais que a gente pode dizer a respeito dessa representação? Quando eu tenho um determinado número em complemento de 2, eu posso converter esse número para a base 10 utilizando a seguinte regra. É semelhante à forma do binário tradicional e a diferença vai estar no bit mais significativo. Na hora de fazer a conversão, o bit mais significativo vai ter um peso negativo, olha só. Então aqui o bit 31 ele vai entrar com o peso negativo, e aí vai ficar 1 vezes menos 2 elevado a 31. O restante segue normalmente como se fosse a representação binária tradicional. Então o bit da 30ª posição, 2 elevado a 30, positivo, 29 positivo, assim por diante até chegar a 2 elevado a 0, também positivo. Realizando os cálculos, né, o negativo ele vai subtrair do restante que é positivo, e aí a gente encontra o resultado aqui em decimal, que representa nesse exemplo o menos 4. Se a gente pensar em algum outro número menor, de exemplo, vamos pegar, por exemplo, 1101, supondo que seja um número com 4 bits que está em complemento de 2. O que eu teria que fazer aqui? Eu tenho a posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Então, o mais significativo ele entra com o peso negativo. Então, fica 1 vezes menos 2 elevado a 3, mais 1 vezes 2 elevado a 2, mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0. Então aqui eu tenho menos 8, mais 4, mais 0, mais 1, que vai dar o resultado menos 8 mais 5, no fim das contas, menos 3 na base 10. Certo? Então é uma forma da gente converter esse valor em complemento de 2 no decimal. Mas existe uma outra forma, que pode ser mais prática, que é utilizar a seguinte regra do complemento de 2. Se eu tenho um valor que está em complemento de 2 e é um valor negativo, o que eu posso fazer para converter esse valor no valor positivo dele? Eu simplesmente vou inverter os bits. Então esse bit que era 1 vai virar 0, esse próximo bit que era 1 vira 0, esse que era 0 vira 1 e esse outro que era 1 vira 0. Então esse aqui é a inversão dos bits. Logo em seguida eu vou somar mais um. Vou somar mais um nesse de cima. 0 mais 1 dá 1. 1 mais 0 dá 1. 0 mais 0 dá 0. 0 mais 0 dá 0. Esse aqui é o valor positivo correspondente ao valor negativo aqui de cima. Que binário que é esse aqui? 2 elevado a 1 mais 2 elevado a 0, que é o 3. Certo? Se esse aqui é o 3 positivo, esse aqui em cima é o 3 negativo. Então eu também posso fazer dessa forma aqui, invertendo e somando mais um. Certo? E aí esse é o atalho que a gente tem para poder fazer a negação do valor. A mesma coisa acontece se eu quiser transformar um valor que é positivo em um valor negativo. Se eu pegar o mais 3
mesmo exemplo anterior, né, que é 0, 0, 1 e 1 em binário, e quiser transformar ele em -3, o que eu vou fazer? Vou inverter os bits. Então esse aqui é 0, vira 1, esse outro é 0, vira 1, esse é 1, vira 0, esse outro é 1, vira 0, e somo mais 1. Então inverte, soma mais 1. 0 mais 1 dá 1, 0 mais 0 dá 0, 1 mais 0 dá 1, 1 mais 0 dá 1. Então esse valor aqui corresponde ao -3 em binário, usando complemento de 2, certo? Agora, se eu quero pegar esse valor que tem 4 bits e passar ele para 8 bits, eu vou aplicar uma operação chamada de extensão de sinal, que é o que está sendo explicado aqui embaixo. Ó. Isso vale para qualquer quantidade de bits. Então, se eu tenho o -3, que é equivalente a 1101, se eu quiser passar ele para 8 bits, o que eu vou fazer? Eu vou estender o bit de sinal. O bit de sinal é o mais à esquerda. Se ele vale 1, eu vou replicar esse 1 até inteirar as 8 posições. Então eu vou ter 1101, que é o -3, e vou completar com 1 aqui 4 vezes para poder inteirar os 8 bits. Então esse aqui é o -3 com 8 bits, certo? Essa propriedade é o que a gente chama de extensão de sinal. Serve tanto para o positivo quanto para o negativo no caso do complemento de 2, né? Só que quando é positivo, se eu tenho o 3 positivo, que é 0, 0, 1 e 1, eu vou estender o bit de sinal, nesse caso é 0, então vai ficar 4 zeros a mais aqui para poder representar o nosso 3 positivo. Beleza? Então é assim que são representados inteiros com sinal na arquitetura do MIPS e também em diversas outras arquiteturas, inclusive a arquitetura da Intel x86 e também a arquitetura ARM dos sistemas embarcados. O MIPS também possui instruções específicas para trabalhar com bytes. Em vez de fazer o load word, que são os 32 bits, é possível também trabalhar com o load byte, que é a mesma ideia, né, que do load word, só que ele vai trabalhar com os bytes de forma individual. E aí, nesse caso do load byte, ele vai tratar como um número que tem sinal. E eu tenho operações do tipo unsigned que são utilizadas para tratar os bytes ou as palavras como número sem sinal. Então tem essa diferença. Muitas vezes, quando a gente vai fazer uma operação aritmética, é importante observar se é um número que está com sinal ou sem sinal, para poder usar a instrução em assembly correta. Senão, ela vai interpretar aquele bit, aquele binário, como um valor com sinal, e na realidade ele era sem sinal, então vai dar diferença, e vice-versa, né? Bom, a gente já falou de como que são representados os números, a gente falou também de algumas instruções que existem aí no assembly, mas como que a instrução é de fato representada no binário? Cada instrução ela vai ser dividida em vários campos. Então nós temos aqui nos 32 bits vários campos que são utilizados para funções específicas. Então, por exemplo, eu tenho um campo que vai me dizer qual é a operação, eu tenho campos que vão me dizer quais registradores que eu vou utilizar, qual que é o endereço desses registradores, e tenho também aqui outros campos utilizados para outras coisas. Então temos, por exemplo, para os registradores de S0 até S7, a seguinte faixa de endereços, que vai do 16 até o 23. Então, se eu quero acessar o registrador S0, eu tenho que colocar o valor 16 lá na instrução. Né? Isso a gente não precisa fazer no assembly. Né? Não é no assembly que isso acontece. O código em assembly a gente escreve ele normalmente, mas existe um programa chamado de montador que vai pegar o código em assembly e transformar em binário. Esse programa, o montador, é que vai fazer a tradução de cada registrador no seu endereço correto, no seu número correto, e montar a instrução inteira, os 32 bits, a partir de cada campo. Tá?
Então, mesma coisa para os registradores temporários, eu tenho também os endereços, né, os números, então vai aqui de 8 até 15, por exemplo, se eu considerar o T0 até o T7. E aí, nós vamos ver em detalhes, mas essa instrução de soma, armazenando em T0 o resultado de S1 mais S2, né? Aqui o T0 recebe S1 mais S2, é isso que essa instrução faz. Ela em binário ficaria dessa forma, né? Vamos entender então como que isso vai acontecer. Eu tenho aqui a operação, aqui são os valores dos registradores, né? Então o 17 é o S1, o S0 começa no 16, então o próximo é o S1. O 18 é o S3, ou melhor, S2, desculpa. O 8 é o registrador T0. Esse valor aqui é um valor que não é usado, que nós vamos ver para que serve depois, e aqui também é um código para dizer que é a soma. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho os locais corretos para colocar cada registrador. Esse aqui é o registrador que recebe o destino da operação, e esses dois são registradores que armazenam os operandos. Então é mais ou menos dessa forma que é feita, mas existem diferenças dependendo do tipo da instrução, e nós vamos ver cada uma dessas diferenças. Uma das diferenças é determinada pelo formato da instrução. Então existem formatos diferentes, por exemplo, para uma instrução aritmética, é um formato, para uma instrução de load store, eu tenho um outro formato, para instruções de desvio condicional tem um outro formato e por aí vai, né? Esses formatos definidos vão definir também a linguagem de máquina, como que ela vai ser, né, os binários em si, e o código de máquina. Então está tudo relacionado. No caso do MIPS, as instruções têm esses campos específicos que estão no slide. O primeiro campo, representado pelo OP, é o que a gente chama de opcode, ou seja, código da operação. Então ele é o principal para nos dizer qual instrução que vai ser feita, qual operação que vai ser feita. E eu uso 6 bits dos 32 para definir o opcode. Né? Aqui eu tenho os bits de 31 até 0. Né? O RS é o primeiro registrador do operando fonte. Então aqui vai ser o endereço de um registrador. Veja que tem 5 bits. Com 5 bits eu consigo representar 2 elevado a 5 valores. Então eu consigo endereçar 32 registradores. Aqui nesse campo de endereço, RS. O RT é o segundo registrador de operando fonte. Né? No caso da soma, eu tenho 2 operandos fonte. Se eu tenho uma instrução de soma e eu vou armazenar aqui no T0 o conteúdo que está no S0 e no S1, esses 2 operandos são operandos fonte. Um deles vai ser o RS, então, por exemplo, aqui seria o S0, o RS, o outro vai ser o RT. Né? Existem instruções que não vão ter esses 2 operandos, mas quando tem, é esse formato que está aqui. E o RD é o registrador de destino, então aqui seria o T0, por exemplo. Então está aqui o RD. O próximo campo, esse shunt, na verdade é o shift amount, que é a quantidade de deslocamento. Nós vamos ver a instrução de shift. Existe uma instrução com esse nome, que é uma instrução que trabalha com os valores em binário. Depois eu vou falar sobre ela. Então esse campo ele é utilizado em instruções de deslocamento. E o último campo, o funct, é o código de função. Então, além do opcode, às vezes é utilizado esse campo da função para poder dizer exatamente qual é a instrução que vai ser executada. Né? Que eu posso ter, dentro de um único opcode, várias opções. Então, se eu falo um opcode aqui, eu tenho que dizer também qual é a função específica daquele opcode que vai ser realizada. Esse é um dos formatos.
Esse formato mostrado aqui é o formato R. Cadê a caneta? Formato R, que é usado tipicamente nas instruções que envolvem operações só com registradores, então é o formato R. E aí, um terceiro princípio de projeto é que um bom projeto exige bons compromissos. O que é isso? Um dos compromissos é ter um único tamanho de instrução. Eu tenho processadores que têm tamanhos diferentes. O MIPS ele só utiliza um tamanho, que é 32 bits. E aí, quando ele vai tratar outros formatos de instrução, algumas regras são utilizadas. Por exemplo, eu tenho o tipo I, que é um outro formato, que é utilizado para instruções de imediato. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma soma com imediato, A de I, ele vai armazenar um valor no registrador, por exemplo, que corresponde à soma de um outro registrador com um valor constante, né? Então, aqui nesse caso, o T0 ele recebe o valor de S0 mais 4. Né? Isso aqui que essa instrução está fazendo. O formato dela é diferente. Por quê? Porque eu não estou usando só registrador. Então eu tenho que ter um lugar para indicar o imediato. Como é que vai funcionar? O opcode continua tendo 6 bits. Isso aqui não vai variar em nenhum formato. Eu vou ter um registrador fonte só. Então, no caso, quem que é o registrador fonte nesse exemplo? É o próprio S0. Eu vou ter um registrador de destino. Então, nesse caso, o RT ele representa um registrador de destino, que é o T0. E o restante é o valor do imediato, nesse exemplo, que ele vai ter 16 bits. Então, aqui no imediato pode ser uma constante ou um endereço. Por que o endereço? Esse tipo de instrução, o tipo I, ele também vai ser usado em instruções de load word e store word. Então, nesse caso, eu vou ter 16 bits para representar ou a constante ou o endereço, certo? E aí vai estar aqui em binário o valor da constante e o valor do endereço também. Se, no caso aqui, se for negativo, vai estar em complemento de 2. O endereço não pode ser negativo, né? Só vai ser positivo. E aí como que o hardware ele sabe que instrução que ele vai executar e qual que é o formato que aquela instrução tem? Né? Porque se você pensar, para o processador não chega dividido assim certinho, ele vai receber os 32 bits e aí ele vai analisar de forma separada. Então ele vai olhar primeiramente o valor do opcode. Então ele vai, por meio lá dos seus circuitos internos, verificar o que tem nesse campo aqui. Dependendo do código que tem aqui, de 6 bits, ele já consegue definir se é uma instrução do tipo R, se é uma instrução do tipo I ou outro formato. E aí com isso ele consegue ler os outros campos, saber se vai ter aqui 2 ou 3 registradores com o registrador de destino e os operandos, e se aqui depois vai ter a constante o endereço, ou se vai ser, de acordo com o formato R, o shift amount ou a função, né? Então é o hardware que vai ter os componentes internos para poder interpretar qual operação que vai ser executada e com base nisso escolher o formato, ou melhor, definir o formato utilizado. Certo? Então tem alguns conflitos aí que envolvem o projeto do formato das instruções e é difícil conciliar instruções com o mesmo tamanho e ter o máximo de registradores possíveis. Por quê? Se a gente observar, no MIPS, nós temos 5 bits para representar o endereço do registrador. E aí, com isso, como nós vimos já, é possível endereçar 32 registradores. Se eu quisesse ter mais do que 32 registradores, eu teria que, consequentemente, aumentar também o número de bits da instrução. Se eu quisesse ter 64 registradores,
eu teria que utilizar obrigatoriamente pelo menos 6 bits de endereço aqui. Então eu iria aumentar a instrução. Então é uma coisa complicada que o projetista do conjunto de instruções e de toda a arquitetura tem que se preocupar, né? Então o resumo do que a gente viu até agora está nessa tabela. Por enquanto nós vimos 2 formatos de instrução da linguagem de máquina do MIPS, que é o formato R, utilizado para instruções aritméticas, e o formato I, utilizado para instruções imediatas e de load store. Né? Quais instruções a gente já conhece? A soma, subtração, soma com imediato e o load store. Então a gente já sabe que 5 instruções. Soma e subtração, formato R. Aqui tem os campos, né? O opcode, tanto para a soma quanto para a subtração, vale 0. E o que vai diferenciar é o campo da função, né? Para fazer a soma, além do opcode ser 0, ele tem que valer 32. E para fazer a subtração, além do opcode ser 0, a função tem que valer 34. O shift amount ele não é usado aqui, ele vai ficar zerado, né? E esses outros campos são os registradores RS, RT e RD. Então, nesse caso, eu tenho a instrução soma, que eu vou armazenar no registrador S1, que é o RD. Vejam que a ordem aqui é diferente, né? Esse aqui, no assembly, lá no código em assembly, o primeiro registrador da soma, na realidade, é o RD. O segundo é o RS e o terceiro é o RT, né, para a soma. Subtração é parecido. Soma com imediato, a diferença aqui é a constante. Então aqui está em decimal, né, não está em binário. Depois nós vamos ver exemplos que passam para binário. Então aqui eu estou somando S2 com o valor 100 e armazenando em S1. Load Store já tem o formato I também, assim como a soma imediata. Então vai ter o opcode 35 para o load. Aqui o valor do RS-RT e o endereço de memória. O offset, né? Aqui eu tenho o store word, que é o opcode 43. E eu não tinha falado antes, né? A soma imediata, o opcode dele é 8. Então, cada instrução ela tem um valor de opcode específico, né? E algumas possuem um opcode específico e tem o código da função que também vai dizer que operação que é executada. Então, se a gente pensar num exemplo, supondo aqui que o registrador T1 possui o endereço base do vetor A e o registrador S2 corresponde à variável H. Então, se a gente tem essa atribuição, né, a posição 300 do vetor A vai receber o valor de H somado com o conteúdo da posição 300 do mesmo vetor A. Como que isso vai ser compilado? Primeiro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que carregar o valor que está armazenado na posição 300 do vetor A, então por isso eu vou utilizar uma instrução de load word, e aí eu quero armazenar isso no registrador T0. Então lembrando que quando eu quero acessar uma posição do vetor, eu tenho que multiplicar a posição por 4. Então aqui 300 vezes 4 vai dar a posição 1200 da memória. Certo? Então por isso que está o 1200 aqui como o deslocamento e o endereço base é o T1. Então com isso eu estou carregando em T0 o valor que está armazenado lá no vetor na posição 300 que estava na memória. Depois disso, o que eu posso fazer? Posso somar o T0 com o S2 que armazena o H. Né? E isso vai ser colocado no registrador T0 para depois, né, no final, ser armazenado de volta na memória, também na posição 300. Então, a gente finaliza esse código com o store word, que vai armazenar o conteúdo que está no registrador T0, lá na posição de memória, que é a posição 1200, a partir desse endereço base, que na realidade a gente já viu que é a posição 300 do vetor. Certo?
Então aí como que ficaria pensando agora na linguagem de máquina? Na linguagem de máquina, esse assembly, essas 3 instruções vão ser traduzidas naqueles formatos que a gente viu. Então a instrução de load e a instrução de store vão ter o formato do tipo I. Qual que é o formato tipo I? Ele tem opcode, então aqui é o load, ó, load word. Ele tem o opcode, que vale 35. Ele tem o RS, que nesse caso vale 9, que é o T0. Aliás, é o T1, que é o endereço base. O RT vai ser o registrador de destino, que é o T0. E o restante aqui, os 16 bits restantes, é o endereço. Então, 1200 está aqui. Para o store word, que é a última, mesma coisa. Opcode, RS, RT e endereço. A instrução de soma tem o formato R. O formato R ele é diferente. Tem o opcode, RS, RT, RD, o shift amount e a função. Né? Então, cada um aqui está com o seu código respectivo. E onde que eu vou saber que código que é cada operação? Vocês devem estar se perguntando. É lá naquele guia de referência do MIPS, que eu coloquei o PDF no campus virtual. Então lá no guia de referência é que a gente vai encontrar o código de operação de cada instrução que existe no MIPS. Assim como a gente também encontra nesse guia de referência o número de cada registrador. Né? Então, esse guia de referência ele deve ser consultado diversas vezes aí quando a gente precisar trabalhar com a arquitetura do MIPS. Cada processador tem o seu manual, o seu guia, que vai falar desses detalhes da arquitetura para a gente quando a gente quer desenvolver o código em assembly ou construir um compilador para aquele processador, esse tipo de coisa, né? Mas aqui nessa tabela está em decimal. E a gente sabe que na realidade, dentro do processador, dentro da memória, tudo está em binário. Então cada campo desse, na realidade, vai ser transformado em binário, utilizando a representação tradicional do binário, para poder representar a instrução completa com 32 bits. Então esse 35, ele na verdade vai virar o 35 em binário. Depois vai ter o 9 em binário, o 8 em binário, 1200 em binário, e assim por diante. Vamos ver como que fica? Tá aqui, ó. Então, na realidade, lá na memória, onde o programa estiver armazenado, eu vou ter, para aquelas instruções, essa sequência de bits representada aqui nessa tabela. Né? Então esse aqui era o 35, né? Esse é o 35 em binário, esse é o 9, esse é o 8, esse é o 1200 e assim sucessivamente. Tá? Então se a gente pega um valor em binário, para poder descobrir que instrução que é, a gente tem que separar os campos, transformar aí esses campos em decimal, para poder olhar no guia de referência e traduzir de volta para a instrução. Né? E o processo inverso também acontece. Né? Quando a gente compila um programa, depois que ele é transformado em assembly, tem mais uma etapa que vai transformar em binário. E aí ele vai utilizar esse guia de referência também. Né? Quem constrói o programa que faz isso, ele constrói de acordo com o guia de referência e o manual do processador para criar o binário da linguagem de máquina mesmo e do arquivo executável que vai, de fato, rodar o programa. De qualquer forma, a gente chega no arquivo executável que vai ser carregado na memória principal, e aí, aos poucos, essas instruções vão sendo carregadas para os registradores, os dados também vão para lá, e aí, uma vez estando nos registradores, acontece, de fato, a execução daquele código. Além das instruções aritméticas e das instruções de transferência de memória, seja o load ou store, nós temos também a categoria de operações lógicas.
As operações lógicas, elas são realizadas sobre os bits de uma determinada palavra. Então, esse tipo de operação, de instrução, ela é utilizada em aplicações de baixo nível, geralmente, que são aplicações que vão trabalhar diretamente com valores binários, seja na aplicação de redes de computadores ou na aplicação de sistemas embarcados, onde geralmente é necessário ter esse nível de operação. Tá? Então, uma das operações é o Shift Left Logical, que a função dele é deslocar os bits de uma determinada palavra para a esquerda. Então, qual que é o formato aí dessa instrução? Ela é uma instrução representada por esse mnemônico, SLL, e aí nós passamos o registrador de destino, que vai receber o resultado da operação, o registrador que tem o binário que eu quero deslocar, e logo em seguida a constante que vai definir quantas casas que eu vou deslocar. Então nesse exemplo é o 4, que é a quantidade de casas que eu vou deslocar para a esquerda. Então eu vou pegar o conteúdo desse registrador S0 e andar ele, deslocar todo ele 4 casas para a esquerda. Tem um exemplo aqui, onde eu tenho essa string binária com 32 bits representando 9 em decimal, né? 1001. Após o deslocamento de 4 casas para a esquerda, eu vou ter esse outro binário. Né? Então vejam que esse bit que estava na casa 3, né? Casa 0, casa 1, casa 2, casa 3, ele vai ser deslocado para essa casa, que é a casa 7, né? E os outros vão seguir na sequência. Essas 4 casas que ficaram vagas, elas vão receber o 0, certo? E as 4 casas que estavam aqui do lado esquerdo, elas vão sumir. Se eu tivesse aqui alguma informação, ela seria perdida. Nesse exemplo era tudo 0, então não perdeu nada. Mas se tivesse qualquer outro valor aqui, esse valor seria perdido e passaria a ser o 0, né? Então tem essa questão envolvida no Shift Left Logical. E aí o que acontece? Se a gente tem, por exemplo, na base 10 mesmo, eu tenho esse número 25, e eu faço um deslocamento dele uma casa para a esquerda, esse 2 vem para cá, o 5 vem para cá, e o 0 da casa que ficou vaga vai aparecer. O que aconteceu? O deslocamento uma casa para a esquerda fez eu multiplicar o valor original por 10. Né? Então, se eu deslocar mais uma casa para a esquerda, o 2 vem para cá, o 5 vem para cá, o 0 vem para cá, a casa vazia recebe 0. Multipliquei de novo por 10, vezes 10 de novo. Então vejam que na base 10, cada vez que eu faço um deslocamento para a esquerda, é como se eu estivesse multiplicando por 10 esse valor. No binário vai acontecer algo semelhante, só que como eu estou na base 2, no caso do binário, cada vez que eu andar uma casa para a esquerda, eu vou multiplicar esse valor original por 2, certo? Então, no caso do exemplo, o 9 foi deslocado 4 casas para a esquerda. Então ele multiplicou 4 vezes por 2, que na verdade é uma potência, né? Então, ó, deslocar i bits para a esquerda equivale a multiplicar por 2 elevado a i. Então a mesma coisa, tem o mesmo efeito, né, esse shift, se eu pegasse o 9 e multiplicasse ele por 2 elevado a 4. Por que 4? Porque o 4 é a quantidade de bits que eu estou deslocando. Né? Então é a mesma coisa de 9 vezes 2 elevado a 4 é 16, e isso aqui vai dar um resultado 144. Né? Então essa operação de shift, ela é usada nesses contextos de operações em baixo nível, mas também é uma forma mais simples de realizar uma multiplicação por potência de 2. Então o formato dessa instrução é o formato R. Como que é esse formato no caso da operação shift? Vai ter o opcode, né? Vou utilizar aqui o RT para o registrador fonte, o RD para o registrador destino, colocando aqui os valores. O shift amount, eu vou colocar a constante que eu vou fazer o deslocamento, então nesse exemplo é o 4.
e aqui a função é zerada, certo? Da mesma forma que eu tenho o shift para a esquerda, eu também posso fazer o shift para a direita, e aí tem o mesmo funcionamento, só que no sentido contrário. E aí, no caso do shift para a direita, ele é equivalente a fazer uma divisão por 2. Né? Então, cada casa que eu andar para a direita é como se eu estivesse dividindo aquele valor por 2. Certo? Então, se eu tenho o binário representando aqui o 8, isso aqui é o 8 na base 10. Se eu fizer o deslocamento uma casa para a direita, esse 1 vem para cá. E aí eu vou preencher com 0 o lugar que ficou vazio. Esse 0 vem para cá, esse 0 vem para cá, né? E aí eu estou usando 4 bits. O que aconteceu? O 8 foi dividido por 2 e passou a ser 4. Né? Então, cada vez que eu faço um deslocamento de uma casa para a direita, vai dividir o valor binário por 2. Outra operação lógica que eu tenho, que o MIPS apresenta, né, é a operação AND. E essa operação AND, ela é semelhante, segue a mesma ideia da operação AND em lógica digital e também em lógica matemática, né? Só que o detalhe nesse caso é que essa operação AND ela é realizada de uma forma que a gente chama de bit a bit. Né? O que isso quer dizer? Eu vou fazer a operação AND entre 2 registradores. Então, cada um deles tem o seu conteúdo, né? E a gente vai, na hora de realizar a operação AND, os registradores são colocados um pareado com o outro, né? E essa operação bit a bit significa que eu vou fazer uma operação AND desse primeiro bit, dessa primeira casa, melhor dizendo. Então, 0 AND 0 vai dar 0. Né? Relembrando aqui a tabela verdade da operação AND, eu tenho 4 combinações para 2 entradas, e a operação AND vai dar verdadeira somente quando as 2 entradas são verdadeiras. Então eu preciso ter 1 e 1 para poder gerar 1. Aqui eu tenho 0 e 0, vai dar 0. Né? A mesma coisa vai acontecer para todos esses casos aqui, né? Tudo 0. Então eu vou sempre olhando bit por bit, né? Casa por casa. 1 AND 0, 0. 0 AND 0, 0. 1 AND 1, aí aqui vai dar 1. 1 AND 1, vai dar 1 de novo. E o restante vai ser 0. Né? Então a resposta está aqui embaixo. A gente pode representar em assembly dessa forma, usando o mnemônico AND. Coloca aqui o registrador de destino e os 2 registradores fonte. Então vejam que é o formato R também. Aqui está só um comentário, a forma de representar muitas vezes a operação AND é o E comercial, né? Mas aqui é só o comentário para dizer o que está sendo feito. Essa operação AND ela é muito utilizada em redes de computadores. Na hora de aplicar máscaras de rede, esse tipo de coisa, muitas vezes são realizadas operações lógicas como essa, bit a bit. A operação OR tem um funcionamento semelhante à operação AND, na questão de ser bit a bit, só que a diferença é que nós vamos considerar a tabela verdade da operação OR, que é um pouco diferente da tabela verdade da operação AND. Certo? Para a operação OR gerar um resultado verdadeiro na saída, basta que uma das entradas seja verdadeira. Então, nesse caso, somente a primeira linha vai dar 0, as outras 3 vão dar verdadeiro. Né? Então, aqui tem um exemplo também, muito parecido com a execução que a gente fez da operação AND. A diferença é que, quando chegar aqui 1 e 0, por exemplo, vai dar 1. Né? Porque já basta que uma seja verdadeira para as outras serem, para a saída ser verdadeira. Então, o restante aqui dá 0, da mesma forma. Aqui dá verdadeiro, aqui dá falso, verdadeiro, verdadeiro. Opa, errei aqui. Que é 1. Verdadeiro, 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 verdadeiro e o resto 0. Né? A resposta está aqui embaixo de qualquer forma. Tá bom? Uma outra operação lógica bastante utilizada é a operação NOT, que é a operação inversora. A operação inversora, ela normalmente tem apenas uma entrada e já a saída dela
representado. Então aqui, se a entrada vale 0, a saída é o inverso, que é 1. Se a saída vale 1, a saída vai ser 0. Então é isso aqui que a gente tem na tabela verdade da operação NOT, que é a operação inversora. Só que o MIPS, pensando naquela ideia, naquele princípio de regularidade, para ele não ter que criar um outro formato de instrução que tem apenas um operando de entrada, foi reaproveitado o formato R, e em vez de utilizar a operação NOT para fazer o inversor, o MIPS optou por utilizar a operação NOR, que é o NOT OR. Então, se a gente pensar aqui na tabela verdade da operação OR, que a gente tinha feito antes, né, vai dar 0, 1, 1 e 1. O NOR é a inversão desse resultado. Então aqui que era 0 vai ser 1, aqui 0, 0 e 0. Isso aqui é a operação NOR. Então veja o seguinte, como que o MIPS implementa a operação NOT. Na realidade ele vai transformar em uma NOR do seu valor, que no caso ele está chamando de A, com o valor 0, a constante 0. Por quê? Se eu zerar o segundo valor, eu vou ter simplesmente essa linha e essa outra linha. Né? Essas outras duas aqui nunca vão acontecer, porque se eu zerar o B, né, sempre ele vai valer 0, então eu nunca vou ter as opções onde ele vale 1. Então com isso eu vou ter apenas duas linhas da tabela verdade funcionando, que é a primeira linha e a terceira. Então nessa primeira linha, quando o A vale 0, a saída é 1. E na terceira linha, quando o A vale 1, a saída é 0. Então, considerando o A, eu tenho a implementação, né, da operação NOT. Que é aqui o A NOR 0 é a mesma coisa de NOT, abre parênteses, A OR 0. A OR 0 vai dar o próprio A, né, que é o que a gente acabou de fazer ali na tabela verdade de uma forma um pouco diferente. Então, dessa forma, o MIPS tem a implementação também da operação inversora, além de ter o próprio NOR também funcionando. Certo? Então, por exemplo, se eu quero fazer a inversão do valor que está em T1, eu tenho que pegar um registrador zerado, e aqui ele usou, no exemplo, ele está usando o registrador T3, mas eu poderia usar o registrador 0, que já tem a constante 0 armazenada nele. Eu poderia chamar a instrução aqui, ó, NOR, eu vou armazenar o resultado no T0, e eu quero inverter os bits do T1. Então eu coloco aqui, em vez de T3, eu coloco o próprio 0, né, o registrador 0. Também vai dar certo. Então aí, vejam aqui a resposta, invertendo todos os bits do registrador T1 e armazenando no T0. Resumindo, então, nós temos dois formatos envolvidos nessas operações lógicas. Eu tenho o tipo I, que é o imediato, e aí no caso do tipo I, tem as instruções AND imediato e OR imediato, que aí eu posso passar, em vez de passar um registrador, eu passo uma constante que vai ser aplicada na operação, né? Um registrador e uma constante. E eu tenho as instruções do tipo R, que são as duas instruções do Shift, e as três operações lógicas AND, OR e NOR. Em geral, as linguagens de programação possuem operadores específicos para poder realizar essas operações lógicas. Então, se a gente pensar aqui na linguagem C, por exemplo, eu tenho esses operadores. Ó. O menor, menor vai ser o shift para a esquerda, maior, maior vai ser shift para a direita, um Ezinho comercial vai ser a operação AND bit a bit, essa barra vertical vai ser o OR bit a bit e o NOT vai ser o tiozinho. Né? Em Java é quase igual, né? A única diferença é que para o shift à direita eu tenho um sinal a mais aqui de maior. Né? Então aqui tem dois exemplos, mas em geral as linguagens de programação apresentam operadores lógicos também, certo?
Agora, pessoal, nós vamos falar sobre instruções para a tomada de decisões. Além das instruções que a gente já viu, aritméticas, de acesso à memória, imediatas, instruções lógicas, operações lógicas, falta ainda a gente pensar naquelas instruções que são utilizadas para causar uma alteração no fluxo da execução de um programa, que são instruções que têm um comportamento que viabiliza para a gente executar, por exemplo, um comando if. Um comando de decisão é esse comando. Eu vou ter, entre parênteses, no if, uma condição. Então eu tenho aqui, if x maior do que 10, faz tal coisa. Isso aqui é uma tomada de decisão, porque o programa, quando chega nesse ponto, ele vai decidir se ele vai executar o que está aqui dentro ou se ele vai pular para uma outra parte, que poderia ser um else aqui. Certo? Então, não só a questão do if, mas também quando a gente tem a implementação de loops. Um loop também precisa ter uma decisão, que ele vai verificar se ele já atendeu a condição de parada do loop ou não. Então, esse tipo de instrução é chamada de instrução para tomada de decisões. Certo? E aqui está dizendo que é uma das formas de a gente diferenciar um computador de uma simples calculadora. A calculadora ela não toma decisão. Você vai lá, digita os valores, faz o cálculo, beleza. O computador é diferente nesse sentido. Ele consegue executar instruções que vão fazer ele tomar a decisão e alterar o fluxo da execução do programa. É lógico que existem calculadoras mais complexas atualmente que também realizam essas tomadas de decisão. Você pode programar a calculadora, Aqui é só uma forma didática de a gente pensar essa diferença, Então eu tenho os desvios que são chamados de desvios condicionais, que é baseado em condição. Por exemplo, essa instrução é o branch if equal, ou seja, ele vai fazer um desvio se determinado conteúdo for igual a outro. Esse conteúdo vai estar em um registrador e em um outro registrador. Então eu vou comparar, a instrução ela compara o conteúdo desses dois registradores, e esse L1 que está na frente aí é um label, que no Assembly a gente pode definir esses labels. Vocês devem ter visto nos exemplos que a gente pode escrever lá, por exemplo, no código L1, dois pontos, aí aqui a gente coloca as instruções dele. Isso aqui a gente está definindo um label. Quando a gente define um label no Assembly, a gente pode fazer uma referência a ele no código. Então aqui seria equivalente a ter essa condição, nessa instrução. Se acontecer do registrador 1 ter o conteúdo exatamente igual ao registrador 2, a próxima instrução a ser executada é a instrução que está lá embaixo, por exemplo, ou em qualquer outro lugar do código, onde eu tenho o label L1, dois pontos e as instruções. Então, eu desvio o fluxo do programa para esse outro local, em vez de executar o que tivesse logo aqui embaixo. Certo? Esse label, quando o código em Assembly é transformado em código de máquina, esse label vai virar um endereço binário que vai referenciar a instrução que está lá logo em seguida do label. Então, tudo isso vira endereço no fim das contas, esses labels. E eu tenho a instrução branch if not equal, que é o contrário, ele vai verificar se é diferente. Então, se o conteúdo do registrador 1 for diferente do conteúdo do registrador 2, aí sim é que eu vou fazer o desvio para a região do L1. As duas instruções podem ser usadas dependendo da lógica do nosso programa. Então, com essas duas instruções, a gente já consegue implementar um comando if then else, que é uma tomada de decisão simples. Então, eu tenho nesse fluxograma, a gente pode observar a pergunta, I é igual a J? Essa é a pergunta. Se o I é igual a J, o que eu quero executar? Eu quero executar F recebe G mais H. Se não, eu vou executar outra instrução, F recebe G menos H. E aí, depois disso, eu vou para o fim do if. Como que eu poderia fazer isso?
eu posso utilizar o branch if not equal e verificar, por exemplo, supondo que o S representa o I e o S4, ou melhor, considerando aqui que o registrador S3 está armazenando o valor de I e o S4 armazenando o valor de J, eu vou fazer isso daqui, ó. Se o S3 for diferente do S4, eu vou para o else, certo? Porque se for igual, eu tenho que executar o conteúdo do if. Se for diferente, eu vou para o else, né? Se eu vou para o else, então vamos olhar direto aqui. Se eu for para o else, o que eu tenho que executar? Aqui tem o label else, eu tenho que executar a subtração. Então eu tenho que pegar o valor do G que está no S1, fazer a subtração do valor de H que está no S2 e armazenar no S0, que é o F. E aí eu termino a execução do if, certo? Agora, se eu não desviar para o else, eu vou executar o que está logo abaixo do branch if not equal, que é a instrução de soma. A instrução de soma vai fazer a soma do G com H e armazenar no S0. Logo depois, o que vem? Vem uma instrução de jump. Esse J é uma instrução de jump, que é um desvio incondicional, ou seja, ele não depende de nenhuma condição para ser realizado. É diferente do branch if not equal ou do branch if equal, porque ele não depende de nenhuma condição. Quando você coloca aqui J e o label que você quer, ele não vai testar nada, ele vai pegar e executar e ir direto para o final, né? Direto para o label que foi colocado. Certo? Então, aqui a gente está vendo já uma outra categoria que é o desvio incondicional. Tá? Eu preciso tanto do desvio condicional quanto do desvio incondicional para executar os programas que a gente conhece. Então, como eu já falei, cada rótulo, cada label, ele vai ter o seu endereço na memória, certo? Para poder, na hora de executar, né, ele tem que estar em algum lugar para poder ser referenciado. E quem calcula esse endereço é o montador, que é um software específico que recebe o código em assembly e gera o código executável, né? Ou código objeto, né? O montador é o que a gente chama de assembler, certo? Então, ó, montador em inglês é o assembler. O assembler é um programa que transforma um código em assembly e um código em binário, tá? Então, linguagem é o assembly. Termina aqui com Y. Não confundir, pessoal. Muita gente confunde, fala trocado isso aqui, né? A linguagem é o assembly. E o assembler é o montador. Né? Em inglês, tudo que termina com E e R, por exemplo, hunter é o caçador. Né? Assembler, montador. Então é alguém que faz alguma coisa. Né? Então a linguagem em si termina em Y aqui. O compilador e o programador, eles não precisam saber qual que é o endereço que está na memória. Então, a gente quando vai programar, igual eu mostrei para vocês, a gente vai no código, simplesmente escreve lá o label, o nome que a gente quer. Pode ser qualquer nome, else, exit, né? Depende aí da situação. Em geral, é bom utilizar nomes que sejam autoexplicativos, para que a gente entenda o código. Vocês viram que o código em assembly não é um código fácil de ser entendido. Então, quanto mais comentários, quanto mais labels com nome sugestivo tiver, melhor para a gente entender. E aí, mesmo a gente não utilizando rótulos no assembly, ou melhor, quando a gente programa numa linguagem de alto nível, nós não utilizamos os rótulos porque a gente está escrevendo os comandos em alto nível. Mas o compilador, quando ele vai gerar o assembly do teu código fonte, ele gera quantos rótulos ele quiser que ele julgar necessário para poder executar aquele código de forma otimizada.
Um outro exemplo que a gente pode ver é como que seria a compilação de um loop while na linguagem C. Esse exemplo, ó, while save posição i. Então, save é um vetor de uma dimensão. Enquanto essa posição i for igual a k, o que ele vai fazer? I recebe i mais 1. Né? Em linguagem C, quando a gente coloca i mais igual, né? Dessa forma, é a mesma coisa de i recebe i mais 1. Então, estou incrementando o valor do i, enquanto essa condição for verdadeira. E aqui algumas considerações, né? Quando a gente vai escrever em assembly, a gente tem que definir os registradores que vão receber os valores de cada variável. Então, por exemplo, o i poderia estar armazenado no S3, o k no S5 e o endereço base do vetor save no registrador S6. Aí, definido isso, a gente pode utilizar aqui a seguinte estrutura: definir um label chamado loop. Né? Então, dentro desse label, eu vou colocar todas as instruções do meu loop. E aí, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu tenho que carregar o save da memória. Que é o save na posição i, está na memória. O vetor fica na memória. Então, eu tenho que carregar ele da memória, calculando primeiro o endereço que eu quero acessar. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é multiplicar o i por 4. Por quê? Por causa da restrição de alinhamento. Lembram disso? A restrição de alinhamento diz que na memória, cada valor, ele tem o seu endereço como múltiplo de 4. Então, o primeiro endereço é o 0, o próximo é 4, o próximo é 8 e assim por diante. Então, se eu quero acessar a posição i do vetor, na realidade eu quero acessar a posição i vezes 4 da memória. Né? Somando, na verdade, com o endereço base do vetor. Né? Então, eu vou pegar i vezes 4, somar com o endereço base para eu ter o endereço correto da memória que eu quero acessar. Então, essa primeira instrução shift left logical vai fazer um deslocamento para a esquerda da variável i em duas casas. E aí, lembrando que o deslocamento à esquerda é como se eu estivesse multiplicando por uma potência de 2, né? Nesse caso, a potência de 2 é o próprio 2. Então, é a mesma coisa de multiplicar o i por 4. Por isso que ele está usando o shift. É melhor, pessoal, quando é uma potência de 2, é mais rápido executar um shift do que uma multiplicação. Apesar do MIPS ter uma instrução só para multiplicação, essa instrução ela demora mais tempo que o shift. Então, por isso que está sendo usada ela aqui, por questão de desempenho. Depois que eu vou fazer, vou somar o valor do T1, que é o i vezes 4, com o conteúdo do S6, que é quem? O endereço base do vetor. Né? Então eu estou somando aqui os dois para eu poder achar qual que é a posição de memória que eu vou carregar o valor. Né? E aí, uma vez que eu achei a posição de memória, eu posso fazer o load. Então eu vou carregar no registrador T0 o valor que está lá no endereço apontado pelo T1. E aqui eu coloquei 0 porque eu não quero deslocar mais. Né? O load ele tem essa constante que a gente coloca, que é o tanto que a gente quer, quantas posições que a gente quer andar à frente do endereço que a gente passou. Né? Nesse caso, a gente já fez um cálculo anteriormente, então não é necessário colocar nenhum valor aqui, coloca 0. Tá? Essa linha já vai fazer o registrador T0 receber o conteúdo da posição save i do vetor. Feito isso, o que eu tenho que fazer agora? Comparar com o valor de k. Se for igual, eu executo o conteúdo do loop. Se for diferente, significa que eu tenho que sair do loop. Então, qual instrução foi usada? Branch if not equal. Se o conteúdo do T0 é diferente do S5, o S5 é o K, né? Se for diferente, eu não vou executar o while mais. Então eu vou para o exit. Eu vou para esse label aqui e termino a execução do loop. Por outro lado, se
o valor de T0 não é diferente do valor de S5, ou seja, se eles são iguais, aí eu vou executar o conteúdo do loop, que é incrementar o valor de I. Então, eu posso fazer uma soma imediata, pegando o conteúdo de S3, que é o I, somando mais 1 e salvando no próprio S3. Certo? E aí, o que eu faço depois disso? Chamo um desvio incondicional, usando o jump, para voltar lá no loop. Aí ele volta para cá e executa tudo de novo. E fica repetindo, né, até que a instrução de branch if not equal, até ela mandar para o final. Então, pessoal, esse aqui é um bloco básico que pode servir de base para a gente criar o assembly de um código, de um loop, de um while. Né, vocês podem, nos exercícios que envolverem isso, e também na hora de executar lá no emulador do MIPS, vocês podem utilizar como bloco básico esse bloco aqui, né, alterando evidentemente dentro do bloco aquilo que vocês precisarem. Uma outra instrução muito útil para poder realizar a tomada de decisão é o set on less than, que é abreviado como SLT. O que isso quer dizer? Ela vai setar o valor de um registrador para 1 se um determinado valor for menor do que o outro. Então vejam aqui como que é a sintaxe dela. SLT, eu vou ter o registrador que vai receber o valor 1 ou o valor 0, né, vai depender do resultado da comparação, e os dois registradores que eu quero comparar. Então aqui eu vou ver se o S3 é menor que o S4. Se o S3 é menor que o S4, então eu vou setar o T0 para 1. Setar significa colocar ele valendo 1. Então ele pode começar valendo 0, né? E aí eu coloco essa comparação para poder identificar, né, se um valor é menor que o outro. E eu tenho uma variação dessa instrução que é o set on less than imediato, que é a mesma coisa, só que ele vai comparar um registrador com uma constante. Nesse exemplo, ele vai verificar se o registrador S2 é menor do que 10. Né? Se ele for menor do que 10, o T0 recebe 1. Se não, recebe 0. E eu tenho a variação também dele, do set on less than, para inteiros sem sinal, que aqui com sinal é utilizando o complemento de 2. Que nós vamos falar em mais detalhes aí, tem um slide sobre isso, né, complemento de 2. Mas vocês viram em lógica digital. E aqui a variação para inteiro sem sinal, esse U, a letra U, é de unsigned, ou seja, sem sinal. Então eu tenho o SLT-U e o SLT-IU, e o I é de imediato. Então tem essa variação aí para esse tipo de instrução. Muito utilizado também, por exemplo, para implementar um if. Pode ser usado para fazer um if. E aí nós vimos o if, o while, o for é parecido com o while, e o case switch, né, que vai testar várias condições, ele é parecido com o if then else. Você pode construir, na hora que o compilador vai pegar um código em alto nível de uma instrução do tipo case ou switch, ele vai gerar uma sequência de if-else, né? E aí tem otimizações, que aqui eu não vou entrar em detalhes, mas tem formas de criar estruturas mais otimizadas para o case switch que o compilador que gera, viu? Então aqui, por exemplo, tem uma tabela de endereço que ele pode criar para agilizar esse desvio, né? Tem a instrução jump register, que vai fazer um desvio para um endereço que está no registrador. Então tem uma série de otimizações aí em cima disso. Mas eu não vou entrar em detalhes aqui com vocês, não. Bom, então com isso a gente encerra a parte 1 desse conteúdo. E aí nos próximos
slides eu vou entrar na parte 2, que é basicamente como que o MIPS vai ter o seu suporte para execução de procedimento e função, que até agora a gente não viu como que isso é feito, né? Chamada de função. Como que é possível se comunicar no sentido de um programa enviar informações para outro, utilizando códigos padronizados, né? Como que é feita a forma de endereçamento do MIPS, quando a gente tem operandos imediatos, diversas outras formas de endereçamento, e também questões relacionadas aí ao paralelismo, que hoje em dia nós temos, a grande maioria dos processadores são multicores, então a gente tem que ter algumas instruções específicas no processador para poder sincronizar o funcionamento entre os cores e impedir que um altere o valor que o outro esteja trabalhando e cause inconsistências nos dados, né?